Boa tarde, somos do Grupo 7, Ciprad, da Emedicis, uma empresa de Ribeirão Preto. A gente já trabalhava com software médico para a área de radiologia, né? E agora a gente está com essa empreitada no final agora da fase 1, com um projeto de desenvolvimento de um sistema de planejamento para a área de radioterapia, câncer com a realidade brasileira. Bom, essa equipe sou eu, Diego Fiore, José Camacho, Jorge Salomão, Eite Tomita e o Ayrton, que também está na plateia, nos ajudou nesse processo. Inicialmente montamos o primeiro canvas, tínhamos muitos problemas, relacionamento com o cliente, o que era canal, a questão da proposição de valor. Basicamente a gente mudou muita coisa nesse processo evolutivo do treinamento aqui na FAPESP. Tá. Também queria dizer que somos a empresa campeã com 116 entrevistas, isso ninguém falou aqui, tá? E você falou faz muito tempo e ninguém ouviu, né? Mostrou quase 116. O que, na verdade, como a gente conseguiu 116? Né? No começo, os médicos, os radioterapeutas eram uma zica, né? Vocês sabem, tem médico na plateia, é difícil conversar com médico, né? E aí, se você não tinha uma indicação, esse cara nem falava com você. Então, muita sola de sapato foi gastada nesse processo. E aí, somente com as indicações. Mas aí focamos nos físicos médicos, né? Que esse cara, ele não é ouvido pelo sistema, né? Ele é um cara que carrega o piano nas costas, né? O sucesso, um monte de gente está nas costas desse cara no processo de planejamento radioterápico. E esse cara acabava chamando o doutor, vem ver a solução dos meninos, né? Meninos eu ia. E aí nesse processo a gente andou por 20 cidades, 5 estados, né? Distrito Federal, Goiânia, Rio de Janeiro, Minas Gerais também, São Paulo, por aí vai, capital e interior. Aqui buscamos acessar a médicos e pessoas que são referência e formam formadores de opinião nesse país. Então buscamos algumas instituições importantes, né, dentro do processo. O presidente da Sociedade Brasileira de Radioterapia, a Marisa aqui no HC de São Paulo. Enfim, a cada localidade a gente buscava referência e, graças a Deus, a gente conseguiu falar com muita gente, né? Inclusive o ministro da Saúde. Aqui são 116, também focamos um pouco em pacientes, que é a mudança da ideia do projeto, foi focar no paciente, né? A gente tem um monopólio de 2 empresas gigantes, uma americana e outra inglesa, só que esses dois não estão preocupados com o paciente. O paciente é apenas uma etapa pequena do processo. Foi isso que a gente acabou mudando nossa filosofia graças à FAPESP, com esse projeto aqui que a gente está passando. Então trabalhamos, só tem 301 físicos médicos nesse país, há menos do que 1.000 pessoas trabalhando com câncer nesse país, menos de 1.000, né? E a gente chegou a conversar com 15% dos físicos médicos. Então foi uma amostragem bem interessante desse mercado, desse pessoal. 42 radioterapeutas, são 13%. Muitas noites sem dormir, viajando de avião, ônibus, Paulo e Arara. Foi bem legal esse processo. E aí diretores e gestores também que tomam decisão para assinar um cheque. Às vezes eles eram médicos também, além de dosimetristas, secretários, que fazem parte do processo de acolhimento desse paciente. Criamos um Facebook que a gente tem um canal de conversa, para não acabar a conversa com esses físicos médicos, alguns doutores, então a gente está ainda em conversa com eles, que é bem legal para não morrer essa ideia desse projeto. Aqui as abordagens, a gente foi um pouco agressivo até para chegar na 116, aqui tem um papagaio de pirata, que sou eu aqui no canto, né? Então eu estava esperando o ministro dar uns 5 minutos, daí eu vampirizei ele, a gente conversou um pouquinho sobre câncer, num congresso que a gente foi em Goiânia, né? Ele não gosta que eu apresente assim, mas vamos lá. Então aqui nesse processo, eu tentei por 2 minutos falar normal, mas aí agora nesse processo a gente investiu bastante nosso tempo nesses hospitais, instituições públicas, privadas. Vimos que a realidade é totalmente diferente do que é SUS e do que é privado. Então no SUS, por exemplo, muito do planejamento é 2D, você nem usa essa ferramenta que a gente está bolando. Então mama, por exemplo, a tabela SUS não paga 3D. Isso a gente nem imaginava se a gente não fosse para campo analisar. O que a gente teve de lição aprendida? O tratamento com maior necessidade de tecnologia no Brasil e na saúde é a radioterapia.
Então, duas realidades, já comentei. Há problemas sérios de gestão nesse processo. O mercado é monopolizado, a gente já sabia, por duas grandes. Então, a gente está no mar vermelho, estamos buscando aí um oceano azul, que essa segmentação de mercado vai nos trazer isso, se Deus quiser. E também sistemas legados, eles não se comunicam, há reserva de mercado, uma série de itens que a gente verificou. Mas o principal que eu queria falar para vocês é que ninguém está preocupado com o paciente. Ninguém está preocupado com o paciente nesse país em relação ao tratamento oncológico. Então, há muito investimento em tecnologia, muito investimento em solução de fora, importação de solução, tecnologia de primeira linha, médico, formação, mas o paciente, esse cara é um coitado. A gente conseguiu conversar com alguns, eles até desistem do processo, porque eles nem entendem o que está acontecendo com eles. Uma quimioterapia, por exemplo, não sabe o que vai acontecer no corpo dele. Ninguém avisou, ele acha que ele está passando mal, eu vou morrer mesmo, mas eu morro em casa. Tá? A gente ouviu isso em alguns lugares, que é bem triste a situação. Então o paciente, ele está, alguns não na realidade do SUS, mas na realidade privada, ele está mais informatizado, ele está mais informado do que está acontecendo com ele. E a gente pensou mudar esse conceito, inclusive aqui, para ter um channel, né? Que esse paciente vai ser um channel. A gente vai ter uma relação com ele, uma app free, que os convênios e as clínicas vão pagar, que vai ter um acesso direto a esse paciente. E aqui veio o conceito principal, que a gente vai isolar o paciente, pelo menos ele vai ter uma interface, o back-end, que é o dragão, que a gente chama do câncer, né? A parte tecnológica, a gente isola aqui, e esse paciente ele vai enxergar o user-friendly interface, que é uma app, né, que a gente vai desenvolver para ter o acesso tanto de psicólogo, das equipes, todo mundo que está por trás dessa estrutura, para chegar mais próximo a esse paciente nesse processo. Então essa app vai responder essas questões, ela vai fazer a ponte com a nossa ferramenta tecnológica, ela vai estar integrada com o nosso sistema de gestão, desenvolvido parte na fase 1 e solicitado para a gente conseguir executar na fase 2. Vai ter sistema de cálculo que os físicos querem, mas a gente precisa de tecnologia, inclusive até fora do país. Aqui dentro não sei se a gente vai conseguir, apesar que conversamos com pessoas bem importantes nessa área. Então essa app ela vai integrar toda a nossa estrutura e vai ser a ponta do iceberg que o paciente vai ter acesso. Muitos radioterapeutas primam isso pela excelência e a qualidade e a proximidade que ele vai ter com o paciente. Né? Então o cara que... O diagnóstico de câncer não é o radioterapeuta que faz, ele só recebe, é um funil, ele só recebe o paciente. Então, mas quem indica, quem manda para o centro de radioterapia, esse cara vai ter acesso aqui. E ele vai favorecer, vai ser facilitado com isso. Isso a Varian e a Elekta, eles não estão preocupados com isso. Né? Esse que é o oceano azul que ele está buscando. Então aqui vamos integrar toda a cadeia, toda a equipe, físicos médicos, diagnóstico, gestores, todo mundo. E o Canvas a gente teve que segmentar em várias áreas. O gestão, né, que a gente vai evoluir essa app com recurso próprio, e a parte fase 2 a gente vai continuar na estrutura. As mudanças principais, a gente só imaginava o pessoal técnico, não imaginava o paciente, então acho que foi a mudança mais radical que esse treinamento trouxe pra gente, que acordou, né, a gente abriu a cabeça para muita coisa. A questão da satisfação do cliente, a satisfação do paciente, dele entender o que está acontecendo com ele, do porquê ele vai passar por algumas ações, do preparo. Às vezes tinha um preparo para ele trazer no dia seguinte na sessão, ele esquecia, não sabia o que era preparo, tinha que vir em jejum, ele vinha acabar de almoçar, ele esquece que ele tem a sessão, então a app avisa ele. Então essas questões que a gente está integrando. Os atrasos também, quebrou o equipamento, os caras têm que sair avisando todo mundo. Às vezes o próprio paciente do SUS vem de longe, vem do Nordeste até para fazer essa sessão. E aqui são os próximos passos. A gestão da fase 1 que a gente iniciou, a gente vai incluir um módulo de paciente, BI, para o pessoal de gestão. Isso é fácil regulação, já sai, dá para vender logo. A questão de contorno a gente mudou o nome, vai ser delineamento, né? E vamos adicionar alguns requisitos. Esse é uma difícil regulação. O PACS radioterápico não existia esse conceito, e a gente vai trabalhar em cima desse conceito, já que a empresa é da área radiológica, a gente vai trazer uma solução nova. Porque as estações, pra vocês terem uma noção, a Varian cobra $120 mil uma solução dessa, mais 40% de imposto, só para o cara fazer a ferramenta de contorno. E o ministro da Saúde, não esse, o anterior, fechou 80 máquinas, que está uma fábrica em Jundiaí. A segunda máquina vai sair agora para implantar. Então, um mercado que se abre, né, e muitos serviços estão com vários problemas de gestão e de proposta, não tem nada. E é aqui que a gente está querendo entrar.
E aí a fase 2 a gente vai fazer a parte de cálculo, que vai demandar também muita estrutura científica. A gente está envolvido também dentro do HC de Ribeirão e já implantando agora com a abertura que foi dada no INRAD aqui em São Paulo também. Então é isso. Agradeço a todos a FAPESP, os mentores.